Estenda a tua mão, meu irmão, minha irmã, e vamos pedir para que a graça, Senhor Jesus, venha ser abundante na vida do Adriano. Que ele venha, Senhor Jesus, trazendo consolo para as nossas almas, através da santa palavra de Deus. Que o amor brote do coração do Adriano, que ele esteja cheio do Espírito Santo agora, para proclamar, Senhor Jesus, a tua boa nova. Santa Mãe querida, nós colocamos o Adriano sob a tua proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Amém. Hoje Deus quer falar de uma coisa muito séria, que é a vivência correta da nossa fé. A vivência plena da nossa fé. Viver a nossa fé de maneira correta, de maneira autêntica, de maneira bonita. Deixa eu contar antes uma história. História não, algo que aconteceu comigo essa semana. E que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, sobre as falsas doutrinas. Na internet, lá no meu Facebook, essa semana eu coloquei uma mensagem assim, escrito mais ou menos dessa forma. Tem pessoas que se dizem cristãs, católicas, mas ficam colocando mensagens de Chico Xavier, né? E não foi muita surpresa, diversas e diversas pessoas começaram a me atacar, né? Me atacar dizendo que eu estava sendo preconceituoso, que eu estava sendo desrespeitoso. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, uma coisa que a gente vai deixar bem clara aqui hoje: nós não podemos ser católicos e espíritas ao mesmo tempo. Nós não podemos ser católicos e participar da Seishonoye, e participar do budismo, e participar de qualquer outra religião. E isso a gente vai ver na palavra de Deus, na palavra da igreja. Nós vamos tirar bem a limpo isso. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, primeiramente, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Melhor, versículo 14. 1 Coríntios 10, 14. Amém ou misericórdia? Vamos, gente. 1474 a página. Eu vou lendo, quem ainda não achou, escuta, presta bem atenção. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Falo como as pessoas sensatas. Julgais vós mesmos o que digo. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?
uma vez que é um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Considerai Israel, segundo a carne. Não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas? Quero afirmar com isso. O que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos, ou o próprio ídolo, são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Palavra do Senhor. Olha só, quero que você grave bem essas últimas palavras, que são palavras fortes, ordens mesmo de Deus para nós. Versículo 20. As coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com os... Está aí na palavra de Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Gente, tem muita gente falando por aí, incutindo na cabeça nossa e dos nossos irmãos, que todas as religiões são boas, todas as religiões são iguais, todas pregam a bondade, todas pregam o amor. Isso é uma mentira. Isso é uma armadilha do inimigo para que as pessoas que não têm convicção da fé vá peregrinando entre as religiões, entre as seitas, e vá largando a fé no Senhor Jesus. Quantas pessoas a gente vê que na primeira dificuldade vai buscar um pastor, vai buscar uma benzedeira, vai buscar um pai de santo, uma mãe de santo, vai buscar um passe, uma operação espiritual. Quantas a gente ouve falar, quantas até mesmo algum de nós pode ter feito isso? E gente, não me confunda. Isso eu falei na internet quando começaram a me atacar. Não tenho nada contra os espíritas. Eu amo os espíritas. Eu tenho contra o espiritismo, eu tenho contra o demônio. Porque os espíritas são as primeiras vítimas. Porque eles acreditam numa grande mentira. Que daqui a pouco a gente vai desmascarar aqui. Por quê? Tem muitas pessoas que dizem que o espiritismo é uma vivência cristã. É uma completa mentira. E a gente vai provar agora. O mundo tem tentado colocar essa mentalidade espírita em nós. Quantas novelas a gente já não viu com toda essa mentalidade espírita? Uma das primeiras que eu vi, aquela tal de A Viagem, né? E o cara morreu e ficou infernizando a vida de todo mundo. Aí teve uma que a menina morreu, aí ia ver o bebê, ia ver o namorado que tinha deixado, os pais, né? E agora, essa novela das 6, amor, eterno amor. Amor do capeta. Isso sim. Olha só os conceitos errados que essa novela coloca. Primeiramente, que a gente vive várias vidas. Mentira, gente. Olha só, viva bem essa vida. Siga Deus, procure a sua salvação.
se você não viver bem essa vida, não vai ter outra não para você ficar se purificando. Essa é a primeira grande mentira do Espiritismo, da reencarnação. Me fala uma coisa, se nós vamos reencarnar numa próxima vida, em outra pessoa, num gato, num cachorro, sei lá onde, para que Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados? Você já vai ficar se purificando. Por que Jesus se entregou, se tornou homem, se humilhou, foi execrado, foi esmagado pelos nossos pecados? Para quê? Por nada? Para nada? Não existe a reencarnação, existe sim a ressurreição no último dia. E ali nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos. Não vai ser em vidas e vidas e vidas que a gente vai ficar se purificando, gente. Isso é mentira, é um embuste. Outra coisa que os espíritas falam é que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é só um espírito iluminado. Aí eles comparam Jesus com o Buda, com tudo quanto é esses deuses por aí, de outras religiões. Gente, isso é um grande pecado, um pecado mortal. Dizer que Jesus não é Deus. Isso é pisar. Como é que pode falar que é uma religião cristã se não acreditam no senhorio de Jesus, em Jesus como Deus? Isso é impossível, gente. Na palavra de Deus, nós temos ordens explícitas de Deus condenando o espiritismo. A primeira delas, não precisa pegar não, vou ler para vocês, mas duas delas ficam lá em Levíticos, no capítulo 19 e no capítulo 20. No capítulo 19, versículo 31, fala assim: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. Não consulteis, para que não sejas contaminados por eles. Eu sou o vosso Deus. No capítulo 20, versículo 6 fala: se alguém se dirigir aos espíritas e os adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem e cortarei do meio de seu povo. Lá no versículo 27, fala o seguinte: qualquer homem e mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. Gente, é uma coisa muito séria, né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 11, fala o seguinte: a magia, ao espiritismo, a adivinhação, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem quem se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, aos feiticismos, à magia, ao espiritismo, à adivinhação, à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Há uma passagem aqui na Bíblia que fala de um momento muito difícil do povo de Deus, que assim, todo ano eles faziam, eles plantavam as suas plantações e colhiam muito. Só que aí vinha um povo, invadia a terra deles e capturava tudo. Tomava para si, quebrava tudo,
derrotava todo o povo. E eles não aguentavam mais. Ano após ano, toda a época da colheita, eles eram invadidos e roubavam tudo deles e quebravam tudo. Acabavam com toda a provisão deles para o resto do ano. Até que eles clamaram a Deus. Clamaram que Deus desse a vitória a eles. Eles não aguentavam mais essas invasões e ficavam a passar fome. Então, Deus trouxe o Gedeão para ficar à frente desse povo. Só que a primeira coisa que Deus pede para Gedeão é ir na casa do pai dele e destruir todos os altares que tinham para outros deuses, velas, incenso, tudo aquilo que não era de Deus. Porque eles estavam cultuando outros deuses, porque eles estavam adorando outros deuses que não era o Senhor, eles estavam passando por aquela situação. Então ele foi na casa do pai dele e acabou com tudo. Aí o pai dele, quando chegou, falou: você fez o que eu não tive coragem de fazer. Só que o povo ficou revoltado, gente. Ficou revoltado. E aí, Deus mandou convocar aqueles homens para a luta. E era uma luta bem injusta. Com todos os homens que eles tinham, que eram uns 30 mil, não dava para ganhar daquele povo. A vitória tinha que ser dada por Deus mesmo. Então, se apresentaram aqueles 30 mil homens. Aí Deus falou, tem muita gente aí. Aqueles que estiverem com medo, fala para eles irem lá para as montanhas, se esconderem. Aí saiu aquele monte de gente. 22 mil homens foram embora para as montanhas. Então ficaram um pouco mais de 8 mil. Aí Deus falou, ainda tem muita gente aí. Manda eles ir lá no rio beber água. Aqueles que beberem ajoelhando e pegando com a mão, do jeito mais fácil, você deixa eles de lado. Aqueles que beberem que nem os animais, com mais dificuldade, esses eu vou querer. E só 300 homens fizeram isso. Gente, pode ser que muita gente vá criticar você por viver a sua fé, por denunciar as falsas doutrinas. E aí, muitas pessoas não vão aguentar essa pressão, vão abrir mão. Vão ser poucos. Igual nessa guerra aqui que Deus deu a vitória a 300 homens sobre milhares, a nossa guerra também vai ser com poucos. Poucas pessoas. Quantas pessoas tem aqui nessa comunidade? E quantas estão aqui hoje? Quantos foram chamados a participar desse grupo de oração? E quantos estão aqui hoje? E talvez, daqueles que estejam aqui hoje, talvez tenham pessoas que não vão ter coragem de defender a sua fé. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de coragem mesmo de assumir, bater no peito. Eu sou cristão, católico, não existe cristão católico espírita, não existe católico espírita, não existe católico budista, não existe nada disso. Pessoas vão ceder à pressão vão ceder ao medo. Mas alguns poucos vão resistir e vão trazer a vitória com Deus. Eu queria falar um pouco para vocês por que o cristão não pode ser espírita. Tem aqui algumas razões que eu vou ler para vocês rapidamente. Católico admite a possibilidade do mistério e aceita verdades sempre que tem certeza que foram reveladas por Deus. O espírita proclama que não há mistérios e tudo que a mente humana não pode compreender é falso e deve ser rejeitado. Olha só, a Santíssima Trindade é uma coisa difícil de entrar na nossa cabeça, né? Um Deus que é um
e ao mesmo tempo são três. É um mistério. Os espíritas não entendem os mistérios. Tudo que não é razão, para eles não existe. Católico instruído crê que Deus pode e faz milagres. O espírita rejeita a possibilidade de milagres e ensina que Deus também deve obedecer às leis da natureza. Gente, quantos milagres existem na Bíblia? Jesus andando sobre as águas, Jesus transformando água em vinho, Jesus multiplicando os pães, Jesus curando coxos, cegos. Eles não acreditam em nada disso. Então de que adianta? Aonde está a cristandade de ser espírita? O católico crê que a Bíblia foi inspirada por Deus e, portanto, não pode conter erros em questão de fé e moral. O espírita declara que a Bíblia está cheia de erros e contradições e que esta nunca foi inspirada por Deus. Olha só, nega que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não estou vendo nenhum cristão aqui por enquanto. O católico crê que Jesus enviou o Espírito Santo aos apóstolos e seus sucessores para que pudessem transmitir fielmente a sua doutrina. O espírita declara que os apóstolos e os seus sucessores não entenderam os ensinamentos de Cristo e que tudo quanto transmitiram está errado ou foi falsificado. Gente, eles falam simplesmente que tudo o que está escrito aqui na Bíblia, que os apóstolos transmitiram de geração em geração, eles entenderam errado, que a mensagem de Jesus não foi essa. O católico crê que o Papa, sucessor de São Pedro, é infalível em questões de fé e moral. O espírita declara que os papas só espalharam o erro e a incredulidade. Gente, é uma coisa atrás da outra. Eu nem vou ler tudo isso aqui. Eu vou disponibilizar o link na internet para que vocês, quem tem acesso à internet, possam ver. Tá? Lá no nosso site www.alegravem-no-senhor.com.br. Senão fica muito comprido aqui para eu falar coisa por coisa. Tem 30 itens aqui e tem muito mais. A doutrina espírita, ela chega a negar os fundamentos da nossa fé em mais de 40 fundamentos. Mais de 40 itens da nossa fé ela nega. Né? Eu só queria terminar aqui colocando o que a igreja fala sobre isso no catecismo da Igreja Católica. Deus pode revelar o futuro a seus profetas e outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência no que tange ao futuro e em abandonar toda a curiosidade doentia a esse respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos e outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. A consulta a horóscopos, a astrologia, quiromancia, interpretação de presságios e da sorte, fenômenos de visão, o recurso a médiums, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Todas as práticas de magia, de feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outra pessoa, ou quando recorrem à não intervenção
quando recorrem ou não à intervenção de demônios. Os amuletos, o uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Recursos assim, chamados remédios tradicionais, não legitimam nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então, meus irmãos, meus amigos, precisamos colocar na nossa cabeça, limpar a nossa casa de tudo que possa ser do demônio, que possa ser de falsas doutrinas, espiritismo, macumba, umbanda, candomblé, seixonoye e outras práticas afro, outras práticas que não vêm de Deus. A palavra de Deus fala que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ainda fala que não podemos servir a dois senhores, que a um nós vamos odiar e outro amar. A palavra de Deus também fala que Deus conhece aquilo que nós fazemos e que não podemos ser mornos, ou sejamos quentes na fé, ou frios, porque o morno ele vomitará. Então, o primeiro passo para nós é renunciar a qualquer coisa que seja dessas religiões espíritas, religiões afro. Se levanta nesse momento. Nós vamos renunciar a tudo isso, seja porque nós participamos de algum desses movimentos, seja porque nós fomos encaminhados sem saber, ou que alguém colocou nosso nome em algum dessas sessões espíritas, ou em trabalhos. Vamos renunciar a tudo isso. Se você tiver uma Bíblia, você tome a Bíblia na mão, segure a Bíblia ou o terço, se você não tiver. Eu vou falando e vocês vão respondendo, mas com autoridade mesmo, né? O Adriano falava de quando eu era mais nova, meu pai ainda não estava doente, estava um pouco adoentado, então a gente ia nesses lugares, né? Então a gente é contaminado nesses lugares. A gente vem e fica pior do que quando vai. Então precisamos renunciar. Se você em casa tem aquelas pedras, aquelas plantinhas da sorte, isso é da sorte, tudo isso é contrário à vontade de Deus, à doutrina da igreja, amém? Vocês respondam comigo: Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nós, nossos familiares e nossos bens, no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a Satanás, autor de todo o mal, de todo o pecado e pai de toda mentira. Gente,
É uma coisa muito séria aquilo que a gente está fazendo aqui. Fale com autoridade, com vontade. Se você quer realmente se libertar de toda contaminação, de toda ação do inimigo sobre nós, se você quer se livrar dessa ação do maligno, se você realmente tem vontade, faça essa oração com todo o seu coração, porque nós somos de Deus. Eu renuncio a todo espírito de impaciência, de raiva, de ressentimento e mágoa, de tensão nervosa e agressividade, de juízo temerário e presunção, de ira e ódio, de fofoca, mentira e calúnia. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, de melancolia, solidão, de fracasso, frustração, de desconfiança do amor de Deus e do amor ao próximo, de autorrejeição e autocondenação. Eu renuncio a todo e qualquer espírito de medo, medo de Deus e de Satanás, medo das pessoas, dos animais e das coisas, medo do futuro, da doença e da morte, medo de altura e do escuro, medo de acidentes e de assaltos, medo de perder minha imagem e prestígio, medo de falar em público, de testemunhar seu evangelho, medo da perda de um familiar, medo da condenação eterna. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de complexo e autopiedade, de ansiedade, angústia, preocupação, traumas e doenças. Eu renuncio a todo espírito de desequilíbrio emocional e psíquico, de autodestruição. Eu renuncio a todo espírito de vingança, a todo desejo de fracasso e de morte do meu irmão, a todo espírito de injustiça e exploração da pessoa humana. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de revolta contra Deus, contra meu irmão e contra mim mesmo, não aceitando minhas fraquezas. Eu renuncio a todo espírito de avareza, de apego ao dinheiro, às coisas, a pessoas ou cargos. Eu renuncio a todo espírito de gula, de drogas e fumo, a todo espírito de alcoolismo, blasfêmia e sacrilégio. Eu renuncio a todo espírito de ciúme e inveja,
de preguiça e hipocrisia, de fingimento, falsidade e adulação. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de palavrão e piadas, de sexo e luxúria, de masturbação, de fornicação, de prostituição, adultério, de homossexualismo, lesbianismo, de orgia e de farra. Eu renuncio a todo espírito de autossuficiência, egoísmo, de vaidade, orgulho, de materialismo, consumismo, de ambição, de poder, de furto e roubo. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de superstição, de descrença, de dúvida e confusão religiosa, de horóscopo, sortismo, cartomancia, controle da mente, pirâmide, meditação transcendental. Eu renuncio a todo espírito de idolatria e falsas religiões, de Seixonoye, igreja messiânica, de esoterismo, maçonaria e Rosa Cruz. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de magia negra, de bruxaria, de espiritismo e umbanda, de macumba, saravá, xangô, de mesa branca, de candomblé, congá, curandeiro e benzedeira. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todos os espíritos e espíritos guias que invocaram sobre mim toda a herança de falsas religiões que trago dos meus antepassados. Shriya la Maria la Kandara la Manda la Bariaria la Mara la Maria la Maria Shandara la Manda la Barere la Barikandara la Manda la Bara la Maria la Maria la Shandara la Manda la Maria la Kandara la Baralaria la Ori andara la Mara la Kandara la Mara la Maria Ori la Mara la Shandara la eu renuncio a toda invocação do espírito de Exu, de Ogum, de Oxóssi e Iemanjá, do espírito do caboclo e do preto velho, do espírito do índio, 7 flechas, pombagira, do espírito de Tranca-Rua, de São Jorge, do espírito de São Cosme e Damião,
do espírito de São Cipriano e de todos os outros espíritos guias. Nós pedimos, Senhor, que o teu sangue venha nos lavando, Senhor, cortando, Senhor, toda a consagração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio de todo o coração a todo efeito de batismo, consagração ou cruzamento feito da minha pessoa ao espiritismo, à magia negra ou a outra falsa religião. Eu renuncio a todos os remédios, passes espíritas, cirurgias e tratamentos feitos em centros espíritas, a todos os trabalhos e despachos, maldições ou pragas, mal-olhados que lançaram sobre mim ou minha família. Eu renuncio a todos os objetos supersticiosos que trago comigo ou tenho em minha casa. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a toda revista e filme pornográfico, a toda literatura, filmes, músicas contrárias à sã doutrina da salvação. Eu renuncio a todo o espírito do mundo e a todo modo de viver não cristão. Eu ordeno a todo o espírito mau, do qual tenha sido libertado, que vá aos pés de Jesus, para que ele disponha dele. Eu proíbo a todo espírito mau que me tenha deixado, que torne a mim para me prejudicar. Obrigado, Jesus, porque você me libertou. Jesus Cristo é meu único Senhor. É o Senhor do meu passado, do meu presente e do meu futuro. É o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor da minha casa. Deus é meu Pai. Maria é minha mãe. Amém? Agora nós vamos pedir que o Espírito Santo venha nos encher, porque segundo diz a palavra de Deus, quando nós somos libertos de um mal, se deixarmos a casa vazia, podem vir 7 espíritos piores do que aqueles que nos deixaram. E para que isso não aconteça, nós vamos pedir que o Espírito Santo tome conta de toda a nossa vida. Amém? Só lembrando, esse foi o primeiro passo. Nós renunciarmos a todas essas maldições que muitos colocaram na nossa vida, ou que nós acabamos procurando. E esse foi o primeiro passo. O próximo passo será nós procurarmos uma confissão. Tendo ou não procurado, nós precisamos nos libertar disso.
nós renunciamos. Quem tiver algum objeto em casa, joga fora sem dó. Por mais apego que você tenha, se foi alguém querido que te deu, de qualquer forma, jogue fora. Só uma explicação, muitas pessoas ficam com dúvida. São Cosme e São Damião, por exemplo, são santos católicos, mas que as religiões afro e espíritas acabam tomando para si, representando os seus deuses, né? Da mesma forma, São Cipriano e São Jorge, né? Então, não confundam, tá? Isso é exatamente para confundir que eles fazem. Eles pegam os santos católicos e colocam lá como se fosse da religião deles. Tudo para confundir e a gente achar que é cristão. Por isso, levante os seus braços, libertos de todo mal. Vamos pedir para que o poderoso Deus derrame a sua graça sobre nós, o seu Espírito Santo sobre nós.